Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, está começando o programa Globalizando. Bom dia, aqui na Rádio UNAMA 105.5, o som da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e vamos então apresentar nossa equipe de locutores, a começar por Luísa Veiga. Bom dia, Luísa. Bom dia, Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Globalizando. E já mandando um abraço para Vera Sobral, que acompanha a gente lá no Facebook. Faça que nem ela. Muito bem, Luísa. E também quero dar as boas-vindas para Luiz Sampaio. Bom dia, Luiz. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. Queria mandar um abraço para uma seguidora nossa do Twitter, Maria Eduarda Frota. E faça como ela, nos siga no Twitter. O endereço é @pglobalizando. Muito bem. E também compondo a nossa equipe está Eric Rodrigues. Bom dia, Eric. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. É sempre um prazer estar aqui à frente da locução do Globalizando. E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o Edton Campos, que nos segue lá no Instagram. Faça que nem ele e nos siga lá, @programa Globalizando. E hoje é dia de finados, é um dia em que nós lembramos com saudade dos entes queridos, daqueles que já se foram, e nos confrontamos com o mistério da morte, com a questão da temporalidade, a historicidade da nossa vida. É um momento bom para falar um pouco sobre como é que isso é vivido ao redor do mundo, importante para nós entendermos também que relações internacionais se faz a partir de um tema como esse, que é o dia de finados. E estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA a professora Brenda de Castro. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, é mestre em Ciência Política pela mesma universidade e é internacionalista, bacharel em Relações Internacionais aqui da UNAMA, além de ser professora do bacharelado em Relações Internacionais da nossa universidade e coordena o Grupo de Estudos de Gênero e Relações Internacionais, o GENERE. Bom dia, professora Brenda. Bom dia, Mário Tito, bom dia, equipe, bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. Apesar de algumas pessoas, como foi comentado, pensaram que relações internacionais vai ter a ver com o tema de hoje, sim. É muito interessante a gente perceber os aspectos culturais, que passam por conta das relações internacionais, e a gente vai falar um pouquinho disso. E é importante também para nós discutirmos como o campo de relações internacionais é amplo, professora Brenda? Vai além da questão da diplomacia ou da política internacional. Com certeza, e também passa por todas as áreas, Então, sim. Entender, por exemplo, como alguns feriados, alguns rituais, alguns símbolos são importantes para as culturas, importa também para o âmbito econômico, para o âmbito comercial, para o âmbito político e principalmente para a gente conhecer a diversidade cultural do mundo. Muito bem, professora Brenda de Castro estará conosco aqui no programa Globalizando. Globalizando, fique por dentro. O Dia de Finados tem como objetivo relembrar e homenagear as pessoas que já faleceram e é comemorado de diferentes formas em várias regiões. No Brasil, as pessoas geralmente visitam os túmulos de seus familiares e amigos. No México, o Dia de Finados é uma atração internacional devido à festa que se faz, substituindo o tom habitual de lamentação. Na Tailândia, os mortos são homenageados com procissões e desfiles de máscaras. E já no Japão, se faz uma oferenda de arroz e algas para que as almas dos mortos sejam alimentadas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos recebendo nos estúdios a professora Brenda de Castro, internacionalista, doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará. Professora Brenda, tem uma pergunta vinda pelo Facebook aqui, é da Camila Paixão. Camila, muito obrigado. E ela pergunta o seguinte: existe diferença entre visão ocidental e oriental no Dia de Finados? Bom, Camila, essa pergunta é muito interessante porque ela levanta outros questionamentos, Primeiro, qual seria essa visão de Oriente e Ocidente? Se a gente entender Ocidente, talvez seja a sua ideia, como uma cultura pautada mais na tradição judaico-cristã, a gente poderia dizer que sim, teria uma diferença, mas a ideia de Oriente vai ser muito diversa, Então, por exemplo, até como já foi comentado no programa, o México, que em tese estaria no Ocidente, tem uma variedade, uma diferença aí em relação a essa comemoração. Mas eu entendo que você talvez queira trabalhar, e a gente pode pensar o seguinte, talvez não necessariamente Ocidente e Oriente, mas duas diferenças principais em relação a esse tipo de celebração seria, ora, uma visão mais nostálgica, saudosista, de respeito, e essa ideia da perda, a saudade, que aí carrega um sentimento um pouco mais triste. E por outro lado, a ideia de celebração, de homenagem, festividade mesmo. A gente pode pensar nesses dois padrões principais. Agora, claro, tendo sociedades que foram mais influenciadas pelo catolicismo, a gente acaba tendo, na ideia do Ocidente, mas em outros países também,
algumas predominantes, como é o caso do Dia de Finados no Brasil, né? Que tem mais essa questão do lamento e do recolhimento, né? E da saudade. Mas, assim, a América Latina, por exemplo, África e Ásia, como a gente pode ver, são essa relação com outras referências culturais, como as ameríndias e outros tipos de cultura, é muito diversa. Então, a gente tem uma diversidade interna, né? E aí é interessante a gente pensar também o seguinte, essa relação vai variar de acordo com a relação tanto cultural sobre a morte, como a morte é entendida, e principalmente a relação com a ancestralidade. Então, vão ser dois elementos principais. E essa ancestralidade, ela vai depender muito culturalmente do sentido que se dá, da ideia de continuidade de nós que estamos, ou da ideia de que a ancestralidade continua com a gente se manifestando. Então, sim, na ideia de Oriente, entre aspas, teria mais predominante essa relação. Mas nas comunidades e etnias indígenas isso também é muito forte. Eu lembro, inclusive, que no Império Romano, quando se celebrava não só o Dia dos Mortos, mas também a grande relação que eles faziam com os antepassados. Então, ao invés de santos, eles tinham as estatuazinhas dos antepassados. Era um gesto de culto a esse. Isso. A gente tem no México também, alguns outros países da América Central, a ideia de como, além do Dia dos Mortos, como a gente mais conhece, a relação, por exemplo, de no Dia dos Mortos você revisitar, né, as tumbas e limpar os ossos. Exato. Essa ideia de respeito, cuidado e demonstração de afeto. Mas, assim, eu acho que o que está em torno do geral de todas essas comemorações é a relação de respeito e de lembrança. Perfeito. Né? Independente se é a noção de que a vida acaba ou não, né, ou como ela continua, se vai no sentido mais material ou imaterial. Agora, o significado disso e como isso é vivido vai ser diferenciado. Muito bem. Professora Brenda de Castro, no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Nama com a professora Brenda de Castro. Ela é internacionalista e também doutoranda do Programa de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará. E temos perguntas chegando pelo Instagram. A Vânia Cabeça, obrigado Vânia. Ela quer saber o seguinte: como surgiu a cultura de deixar flores nas sepulturas nesta data? Qual o real significado desse ato? Então, essa questão das flores é muito interessante porque, na verdade, é uma prática que remonta há já milênios, né? Então é bem antiga e presente em várias culturas. Existem vários significados possíveis, né? Uma das principais teses, né, que se coloca é que o uso das flores em relação, principalmente ao sepultamento, estaria relacionado inicialmente à questão de disfarçar o cheiro, né, o odor. Mas também é interessante pensar que as flores, elas despertam emoções positivas, e elas carregam o simbolismo de beleza, de temporalidade, né, de fragilidade da vida. E também, ao mesmo tempo, tem a ideia da reprodução, né, da ideia de continuidade, que ela vai representar na planta, né, exatamente esse órgão reprodutor. Então, é interessante a gente pensar que as flores, elas carregam, e claro, dependendo de cada flor, vai ter um significado diferenciado. Mas, e tem a ideia da representação de vida em si, né? Então, é interessante perceber que as flores, não apenas no contexto da morte e desses rituais, elas vão ter significado em outros momentos da demonstração de afeto. Perfeito. Né? Da ideia de beleza. Perfeito. E também a questão do cheiro, que vai ter um contexto aí mais pragmático, né? Desde lá alguns milênios atrás. Interessante que, do ponto de vista filosófico, antropológico, a morte, ela faz parte da vida. Ou seja, a nossa existência, ela pressupõe a morte. Como dizia o José Saramago, a gente não pode viver para sempre, porque isso vai dar muito problema. Então, tem que ter essa renovação. É bem interessante isso. É muito interessante porque cada cultura vai encontrar ferramentas, né, e caminhos para lidar com isso. Então, é interessante perceber também que, do ponto de vista já, como falou, né, antropológico, esses rituais, para além dos significados em relação com a ancestralidade, com aqueles que foram, diz muito, na verdade, sobre nós que ainda estamos, né? Então, como nós lidamos com essa possibilidade. E é interessante perceber como, principalmente quem está na cultura brasileira, a gente se espanta ou se choca, né, com práticas festivas, porque a gente tende a associar a morte a algo negativo, a algo ruim. Exato. E a gente pensa, nossa, como comemorar? Mas são formas de se habituar, né? Então, por exemplo, até mesmo agora o Halloween, né, que está chegando, que já tem uma tradição mais anglo-saxã. Mas é interessante perceber como são formas lúdicas, muitas vezes, das crianças também lidarem com essa questão do medo, do assustador, né? É uma forma de uma vazão mesmo dessas questões que são mais pesadas, né? E tabus, muitas vezes, de serem tratadas. Muito bem. Professora Brenda de Castro, no programa Globalizando especial no Dia de Finados. Globalizando nas ruas.
Muito bem, é hora da gente chamar a nossa produtora Paula Castro, que tem informações especiais nesse Dia de Finados pelo mundo. Bom dia, Paula! Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. A nossa externa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje vamos conversar com a Gabriela Nunes, que é a nossa correspondente internacional de lá de Montevidéu, e ela vai falar um pouco pra gente sobre como é comemorado o Dia dos Finados lá no Uruguai. Bom dia, Gabriela, tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia, Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. E bem, aqui no Uruguai as ações do Dia de Finados ocorrem de forma parecida como no Brasil. Os familiares vão aos cemitérios, prestam homenagens com flores, velas aos seus entes queridos que já faleceram. A diferença é que aqui isso ocorre de uma forma mais tímida, menos expressiva e quase sem cunho religioso. Eu acredito que isso esteja associado com o fato do Uruguai ser um dos países menos religiosos do continente. Aqui mais de 40% da população se considera ateia ou agnóstica. E o Estado uruguaio não possui uma religião oficial, é um Estado laico e leva bastante a sério essa laicidade. Só para vocês terem uma ideia, aqui não existem feriados religiosos. Feriados como a Semana Santa, por exemplo, aqui é chamado de Semana de Turismo e não tem nada de religioso. O próprio Dia de Finados, que em muitos países latino-americanos também é conhecido como Dia de Todos os Santos, aqui é simplesmente Dia de los Difuntos, ou seja, Dia dos Defuntos e nada mais. E nesse período do ano também é possível observar aí algumas influências do hemisfério norte das celebrações de Halloween. Nessa época, alguns estabelecimentos comerciais são decorados e as crianças pequenas saem às ruas fantasiadas em busca de doces. É algo até bem curioso de se presenciar. Mas vale ressaltar que, apesar do Estado ser laico, isso não significa que é um Estado ateu. E uma das coisas que mais me surpreendeu positivamente morando aqui é justamente ver o quanto a sociedade uruguaia tem total respeito e defende a liberdade de manifestação religiosa. Então eu acho que essa é uma das principais lições que o Uruguai mostra ao mundo, essa importância do respeito e de como é perfeitamente possível conviver harmonicamente com diferentes tipos de crenças e de costumes. Eu sou Gabriela Nunes, internacionalista da UNAMA, diretamente do Uruguai para o programa Globalizando. Muito bem, informações de altíssima qualidade trazidas pela nossa correspondente internacional Gabriela Nunes, que falou agora diretamente do Uruguai. Muito obrigada, Gabriela, pelas informações. E agora volta com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Paula Castro. Sensacional sua participação no programa Globalizando de hoje. E vamos então para mais um quadro do programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Brenda de Castro, nós estamos conversando com ela sobre as questões antropológicas, sociológicas da questão do Dia dos Finados e temos pergunta interessante agora, aliás, vamos acompanhar a pergunta nesse instante. Olá, meu nome é Catarina Barroso e eu falo do bairro da Batista Campos. E a minha pergunta é, existe algum país na América do Sul que tenha a cultura do Dia de Finados parecida com a do Brasil? Bom, Catarina, é uma pergunta interessante porque a gente tem que entender que, na verdade, a tradição mais predominante no Brasil está muito ligada à nossa tradição católica. Sim. Então, na verdade, países que têm uma cultura católica muito forte, que é o caso de vários países da América Latina, tendem a ter uma cultura similar para esse dia. Entretanto, alguns países, como a gente já viu, como México, Equador, Guatemala, também vão ter uma referência muito forte das culturas indígenas, sim, né? Sim. Mas, assim, são todas práticas que vão acontecer dentro desse mesmo contexto. A gente tem sempre que lembrar, né, como eu falei na primeira pergunta, que todas essas culturas, elas não vão ser homogêneas, né? Elas vão ser diversas internamente. Mas, assim, o Brasil sendo, né, um país de tradição católica muito grande, tendo um grande número, inclusive, de praticantes, realmente vai se destacar em algo bem geral. Uhum. Como a gente tem influência das culturas indígenas, mas diferente da cultura mexicana, do Equador, Bolívia e Guatemala, não vai estar tão presente assim nessas práticas específicas, sim, mas em outras, não é tão forte essa predominância dessa referência, nessa relação com o Dia dos Mortos. Mas sim, vários outros países vão, principalmente na Europa, né, também, mas a pergunta foi a América do Sul, vão ter práticas similares. Agora é interessante que dá um bom campo de pesquisa. Mostrar que são várias culturas indígenas, né? Você tem desde os astecas, maias, incas,
e vai passando pelos tupinambás, que são vários tipos de culturas indígenas, para não ficar só numa homogeneização. E a mesma coisa vindo, nós somos evangelizados do ponto de vista da Igreja Católica pelos ibéricos. E os ibéricos, seja espanhóis como portugueses, têm uma relação com a morte de muita dor, de muito sofrimento. Se você pega, por exemplo, o dia de Sexta-feira Santa, como é que acontece Sexta-feira Santa do Senhor Morto, é um pouco aquilo que nós recebemos dos ibéricos, né? Exatamente. E é interessante que, apesar da diversidade, muitas dessas culturas lidavam com a morte de uma forma bem mais natural. Tanto que um dos elementos de choque muito forte é a questão da antropofagia. Perfeito, né? perfeito. Que a gente tende a ler como um ato de perversidade, mas também era um ato de respeito aos mortos, né? E da ideia de continuidade da carne e daquelas características e habilidades, né? Relatos da cultura dos Yanomami no Amazonas, fala-se claramente do mingau de banana que se colocava os ossos triturados para todo mundo beber, como que aquele espírito permanecesse naquela determinada tribo. É interessante perceber que, apesar das muitas diferenças, a gente pode perceber uma semelhança, que é na questão da relação da continuidade daquela energia, né? Então, da ideia de visitar os túmulos. Existe uma importância muito forte, né? E hoje em dia, a discussão das terras indígenas tem muita questão nisso, né? A relação da ancestralidade presente naquele espaço. Muito bem, professora Brenda de Castro está conosco no programa Globalizando. Globalizando apresenta Eu Faço Relações Internacionais. Muito bem, chegou o momento de nós conversarmos com um acadêmico de Relações Internacionais para que ele possa falar da sua paixão pelo curso de Relações Internacionais, e nós estamos recebendo agora nos estúdios o aluno Gabriel Ager, do 2º semestre, e ele vai conversar com a gente agora. Tudo bem, Gabriel? Tudo sim, professor. Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer ter você aqui no programa. Gabriel, fala pra gente como é que você despertou para fazer Relações Internacionais. Bom, professor, na verdade, eu sempre, assim, tive essa curiosidade internacional, assim, sabe? Só que eu tinha trocado de curso, né? Então, eu não tinha muito foco, assim, né? Sim, você fazia um outro curso e depois é que veio para Relações Internacionais. Exatamente. Aí foi muita, assim, pressão, assim, familiar e outras pressões, assim. Mas eu acabei conseguindo trocar. Legal. E aí você entrou no curso, percebeu que é uma variedade muito grande de abordagem, né? Isso te interessa enquanto futuro internacionalista? Sim, com certeza, professor. E também eu fico muito assustado, assim. Mas a cada dia, assim, eu começo a me interessar muito mais. Você consegue ler jornais, assistir TV de maneira diferente agora? Com certeza. Eu tava conversando com uns amigos, assim, que fazem relações internacionais. Eles sempre falam para eu acessar o Twitter. Sempre. Então, eu acabo, tipo, não só vendo as notícias nacionais, assim, ou básicas, assim, internacionais, como geral. Perfeito. Então, eu pesquiso mais a fundo sobre alguns temas, assim, até pesquiso alguns países, assim, envolvidos. Então, é bem interessante. E a última pergunta, que é a mais importante, Gabriel. Vale a pena fazer relações internacionais? Com certeza vale muito. Muito bem, Gabriel. Muito obrigado por estar conosco no programa Globalizando. Tá, muito obrigado, professor. E esse foi Gabriel Ager, do 2º semestre, aqui no programa Globalizando. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5. E este é um programa do curso de Relações Internacionais. Estamos falando sobre o Dia de Finados, um programa especial, mostrar um pouco como é que os vários países entendem a questão da morte e Dia de Finados. Estamos conversando com a professora Brenda de Castro. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Federal, é mestre em Ciência Política também pela Universidade Federal do Pará e bacharel em Relações Internacionais da UNAMA. Ela é também professora do nosso curso de RI e coordenadora do Grupo de Estudos e Gêneros em Relações Internacionais, o GENERE. Globalizando. Fique por dentro. O Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é celebrado anualmente em 2 de novembro, porque no dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos, data essa que celebra todos os que morreram em estado de graça, mas que não tiveram a oportunidade de serem canonizados. O costume de rezar pelos mortos vem desde os séculos passados, e foi sendo introduzido paulatinamente pela Igreja Católica. O principal responsável pela instituição de uma data específica dedicada à alma dos mortos foi o monge beneditino Odilo de Cluny. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Estamos conversando com a professora Brenda de Castro sobre a questão dos dias de finados no mundo. E a Maria Clara, a professora Brenda, tem uma pergunta que está chegando pelo Facebook. Ela quer saber o seguinte: como as diversas religiões brasileiras veem o dia de finados? Maria Clara, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente tem que reconhecer essa diversidade que existe de celebrações e de culturas dentro do próprio país. Eu vou destacar algumas, não vou abarcar todas, né? Já que a gente tem uma diversidade muito grande. Mas, bom, é interessante primeiro a gente perceber que a gente tem diferentes religiões presentes no Brasil. Essa data de 2 de novembro, como já foi colocado, ela vai ter origem na Igreja Católica, mas, claro, chegando no contexto, né, de sincretismo religioso, várias religiões vão adaptar festividades e celebrações que já existiam para essa data, até porque é feriado, então você vai ter essa possibilidade, né, de, celebrar os rituais. Na Umbanda, por exemplo, né, que vai ser uma religião de matriz africana, mas com referência também católica e indígena, a gente tem a celebração, o dia de Omulu, que é o orixá da morte e das transições, né? Então tem uma referência bem similar, inclusive, com o que foi falado um pouco antes sobre a visão de morte que existe no budismo. Exato, né? Exato. Dessa ideia de que a morte não é um fim. No candomblé, a gente também tem essa similaridade, a ideia de reverenciar e homenagear os mortos e agradecer a eles, né, por tudo. Que eles, de certa forma, continuam ainda agindo e protegendo as pessoas em vida, encarnadas. Para os judeus já é uma relação também diferenciada, né? Primeiro que essa data não necessariamente, você não tem necessariamente a prática de ir aos cemitérios, né, visitar. É uma outra percepção da ideia de morte, também da ideia de presença, de onde essa relação estaria presente. Os budistas também não necessariamente têm a prática de ir aos cemitérios. E adventistas não celebram essa data, né? Então, como a gente já percebeu, apesar da Igreja Católica ter sido uma grande difusora dessas práticas, mas existe no mundo todo uma relação muito forte com religiões não católicas, né? Então, algumas vertentes dentro do cristianismo não reconhecem essa data necessariamente como uma data cristã, né? Pautada na ideia mesmo da Bíblia. Então, algumas, principalmente protestantes, não vão adotar essa data como uma data religiosa. O importante é que, nesse caso, como a Maria Clara pergunta, há uma diversidade de abordagem, porque para fugir um pouco desse pensamento igualitário, homogêneo, de achar que todo mundo celebra da mesma forma e no mesmo dia. Sim, exatamente. A gente está falando do Dia dos Mortos em si, mas muitas dessas práticas que eu estou comentando ocorrem durante o ano todo. Exato. E outros momentos, existem outros rituais específicos, não necessariamente uma data específica, né? Mas o ponto central do Dia dos Mortos, e isso vai estar presente em todas as religiões, é de alguma forma homenagear, lembrar aqueles que se foram, né? E lidar e tratar da morte em si. Muito bem, professora Brenda de Castro, no programa Globalizando especial do Dia de Finados, e você fique ligado porque temos mais um quadro no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. É o momento de chamarmos mais uma vez a nossa produtora Paula Castro, que tem informações no programa especial do Dia de Finados. Paula, é com você. Bom dia, professor. Estou aqui novamente agora para conversar com a Emi Vilas Boas, que é a nossa correspondente de lá de Lisboa, e ela vai falar um pouco para a gente como se comemora o Dia dos Finados lá em Portugal. Bom dia, Emi, tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia, professor Mário Tito, a todos no estúdio, todos os ouvintes da Rádio Nama. É um prazer estar de volta aqui no Globalizando, agora como correspondente internacional. Então, o Dia de Finados, ou Dia dos Fiéis Defuntos, como também é conhecido aqui, também é no dia 2 de novembro. Apesar de que aqui a data não é considerada um feriado. O feriado, na realidade, é no dia 1º de novembro, Dia de Todos os Santos. Então, as homenagens prestadas aos falecidos geralmente são feitas nesse dia. As visitas ao cemitério, as missas. Essa data aqui em Portugal remete à Igreja Católica, principalmente porque a tradição começou lá. Então, na Antiguidade, a Igreja Católica começou a rezar missas pela alma das pessoas que já eram falecidas, principalmente aquelas que não possuíam famílias ou que não tinham ninguém para orar por elas, no sentido de ajudar essas almas a encontrar paz. Com o passar dos anos, as famílias começaram a aderir a esse ritual também, rezando missa em nome dos seus falecidos, dos seus entes queridos. E com o passar dos anos, obviamente, as tradições foram se agregando, como por exemplo a ideia de levar flores ao túmulo para prestar mais uma homenagem. Então a ideia aqui realmente é um feriado que é muito religioso, é muito a ideia de realmente agradecer e poder
prestar uma última homenagem, mais uma homenagem a algum ente querido que se foi perdido. Missas são rezadas em todas as igrejas da cidade e realmente é uma época de conexão nesse sentido para eles. É um feriado que, apesar de ser triste, também é muito bonito. Então é isso, fico muito grata de ter tendo uma oportunidade de falar aqui. Obrigada, Paula, obrigada, professor Mário Tito, todos vocês aí, e até a próxima. Muito bem, mais uma informação de qualidade trazida por Emi Vilas Boas, diretamente de Portugal, para o programa Globalizando. Muito obrigada pela sua participação, Emi, e agora segue com vocês aí do estúdio. Obrigado pela sua participação, Paula. Muito boa de novo a sua participação no programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Quem está conosco hoje é a professora Brenda de Castro, internacionalista, professora do curso de Relações Internacionais. Vamos então acompanhar, tem participação dos nossos ouvintes. Eu sou Adriana Rosa, da Bélgica. Há países que não comemoram o Dia dos Mortos? Bom, Adriana, sim, exatamente pensando em 2 de novembro, muitos países não comemoram, né? Como a gente já foi falado, é uma tradição mais ligada à Igreja Católica. Então, países que não têm uma grande predominância, influência católica, talvez não comemorem esse dia. Mas, assim, existem também celebrações que são sobre o Dia dos Mortos, mas que não acontecem nesse dia especificamente, né? Acontecem em outros momentos. Então, existem também países que não necessariamente vão ter uma data específica, né, para isso. Mas, como a gente já falou, existe uma diversidade muito grande. Então, sobre 2 de novembro especificamente, são desses países que vão ter uma tradição mais mesmo de origem católica. E você falava no primeiro bloco a respeito exatamente das mudanças, aliás, das variedades que nós temos nos vários tipos de manifestação, inclusive de finados, seja do ponto de vista da nostalgia, quanto do ponto de vista da festa. Isso não necessariamente acontece no dia 2, mas todo mundo tem essa relação, ou de proximidade pela saudade, ou de proximidade pela alegria de ter vivido com alguém. Sim, e os próprios rituais que já envolvem, né, o sepultamento, o velório, o enterro, eles também vão estar sempre resgatando, né, e fortalecendo esses valores. O Dia dos Mortos acaba sendo um momento para se poder dedicar à lembrança, né, e à homenagem da ancestralidade. Mas vai acontecer de forma completamente diferente em vários lugares. Então a gente tem que pensar aí muito na questão da variedade no contexto asiático, africano, né, e latino-americano principalmente. Muito bem, professora Brenda de Castro falando com a gente no programa Globalizando de hoje. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Estamos recebendo nos estúdios Eduardo Oliveira, ele vai falar um pouco sobre a produção do Site Internacional da Amazônia. Eduardo, fala pra gente o que é que tem de novidade. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Bom, para quem não conhece, o Site Internacional da Amazônia é uma plataforma online produzido pelos alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, que tem por objetivo tornar pública a produção dos nossos acadêmicos. Bom, durante a semana a gente conta com diversas programações, com diversos temas, sejam eles históricos ou atuais. Por exemplo, nessa segunda, dia 4, nós vamos ter um texto do Fabrício De Luca, do 6º semestre, que vai falar sobre a situação da América Latina. Um tema importantíssimo, né, professor? Com certeza. Na quarta, dia 6, nós vamos ter outro texto da Verena Moura, também do 6º semestre, que vai falar sobre o cinema e as relações internacionais. Já na sexta, dia 8, vamos ter um importante tema que é sobre depressão e suicídio, do Cássio Rodrigues, também do 6º semestre. Na quinta, temos os quadros Papos de Qualidade, que traz um professor do curso tratando um tema importante para o sistema internacional, ou Papo de Acadêmico, com depoimento dos alunos sobre diversas experiências nos estágios, na universidade, assim como suas perspectivas para depois do curso. Aos sábados, as produções alternam entre resenhas de filmes e dicas de filmes, que são ótimas oportunidades para ficar por dentro de assuntos relevantes e ainda aproveitar o final de semana. Aos domingos, como de costume, nós vamos ter um importante quadro Destaques da Semana, que reúne as principais notícias do mundo para atualizar cada um de vocês. No site internacional da Amazônia também divulgamos várias oportunidades no quadro Acontece em RI, para que possamos enriquecer mais ainda a nossa região, ajudando a formar cada vez mais profissionais de qualidade e bem informados no mundo. Eduardo, para acessar toda essa riqueza de conteúdo, o nosso ouvinte deve fazer o quê? Bom, é muito simples, é só entrar lá na nossa bio no Instagram e aproveitar esse conteúdo de qualidade produzido por todos os nossos alunos.
E fique por dentro das nossas redes sociais para acompanhar cada notícia e informação com muita análise de qualidade. Internacional da Amazônia no Facebook e @Inter da Amazônia no Twitter e Instagram. Muito bem, Eduardo, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Obrigado, professor, e até a próxima. Muito bem, e agora nós temos mais um quadro do programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Brenda de Castro aqui no programa Globalizando, falando sobre o Dia de Finados no mundo, e temos pergunta agora do nosso ouvinte, vamos acompanhar. Eu sou o Gustavo Freitas da Cremação e eu gostaria de saber qual é o maior êxito do México em transformar uma data triste em uma comemoração festiva que atrai turistas de todo o mundo. Bom, Gustavo, na verdade o México não transforma uma data triste, né? A data é triste para a nossa referência de socialização mais próxima ao catolicismo. Mas é interessante que a gente pode pensar nessa questão do turismo, é o fato, na verdade, assim, de uma celebração cultural típica despertar tanto interesse e fascínio por outras pessoas que realmente têm essa dificuldade de ter essa forma de lidar com a morte, né? Então, mas é importante a gente pensar também, inclusive na antropologia existe uma discussão muito forte sobre esse conceito mais ligado à ideia de um empreendedorismo da morte, mas isso não passa necessariamente só pelo Dia dos Mortos. Sim. Na verdade, como um todo, né? Então a questão, todo o mercado que gira em torno da questão da morte, as flores, né? Todos os procedimentos ligados a isso. É interessante, eu acho que a gente pode destacar, né? Como, na verdade, em todas as culturas, vai haver um elemento econômico por trás, sem também dúvida, como qualquer manifestação cultural. Mas acho que o importante é a gente pensar isso, né? Não é como se fosse algo planejado, transformar uma data assim em algo. É uma manifestação cultural. Claro que em determinado ponto, né, ela vai passar por um contexto de estratégias e de marketing para poder atrair turistas, né? Mas assim, de qualquer forma é uma manifestação endógena, Perfeito. né? E aí isso desperta interesse. Não resta dúvida, até para já interessando-nos ao final do programa, não resta dúvida que uma coisa é a celebração do Dia de Finados ou de outras manifestações e outra coisa é o impacto da morte de alguém. Quer dizer, o impacto da morte de alguém é sempre doloroso, porque a morte é inesperada. Mesmo quando ela vem decorrente de doenças, a perda de alguém sempre dói. Então, assim, é bom separar, né? Existe a perda do momento e a celebração do Dia de Finados. Eu acho que é interessante a gente pensar a data de finados exatamente por isso. Por não, ao mesmo tempo é uma data que relembra aqueles que passaram, mas ao mesmo tempo é uma data fora daquele período, Sim, então é uma possibilidade de se ressignificar essa experiência. Perfeito. Né? Então eu acho que essas celebrações que trabalham a ideia de felicidade não quer dizer que necessariamente, como apontado, né, a morte seja comemorada. Sim. Muitas vezes é uma prática, inclusive tem no Brasil, né, a prática das choradeiras, né? Sim, São mulheres sim. pagas para chorar, na ideia de que você deve demonstrar uma tristeza Perfeito. exacerbada para que a alma, né, tenha um bom desencarne. Mas é interessante pensar isso, né? O Dia dos Mortos é uma oportunidade de se ressignificar esse período, né? Sem necessariamente culpa, muitas vezes, Sim. ou necessariamente sem se atrelar à morte apenas a perda daquela pessoa, Perfeito, né? Mas perfeito. da ideia da morte como algo maior. E aí eu acho que, como se celebrado no sentido mais coletivo, que é a ideia, né, dos rituais, inclusive, isso facilita também passar por isso, porque é como Legal. se todos vivessem naquele momento Perfeito. juntos. É uma né? solidariedade, inclusive, né? Exatamente. Sem contar que leva a gente a pensar na nossa própria morte também, né? Sempre, né? É interessante, eu acho, só pra finalizar, tem uma série que é o Tabu América Latina e tem alguns episódios voltados pra questão da morte. Um deles tem um ritual que é muito mal visto, né, no contexto ocidental como um todo, que é, como eu já comentei, a prática de voltar, né? Não lembro se é no Dia dos Mortos ou no dia do aniversário da pessoa que morreu, limpar os ossos, né? Que é visto com nojo e tudo mais. Mas uma das falas interessantes do documentário é da senhora falando, ela leva a neta dela, ela dizendo: eu volto toda vez para limpar os ossos da minha mãe, do meu pai, porque eu amo eles, eu quero que a minha neta aprenda isso, porque eu quero que quando eu morrer, façam isso por mim. Então, essa relação com a morte tem muito a ver também com como a gente quer que a nossa própria morte seja, né, vivida dentro do contexto cultural. E essa segurança de que isso vai se manter de alguma forma. Muito bem, professora Brenda de Castro conosco no Globalizando. E este foi o programa Globalizando de hoje. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Nós estamos aguardando a sua sugestão de temas pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail, programaglobalizando@gmail.com. Deixa eu agradecer mais uma vez a presença ilustre e sempre muito bem-vinda da professora Brenda. Brenda, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite, professor, equipe do Globalizando e ouvintes. Queria também desejar para qualquer que seja, né, a manifestação hoje ou que essa data signifique para quem estiver ouvindo,
muita paz, muita harmonia, é o momento da gente reencontrar a nossa família e relembrar, né? E pensar aí no que a gente deixa e no que continua também. Muito bem, obrigado, professora Brenda. Quero agradecer a quem fez pergunta no programa de hoje, a galera que participou. Vânia Cabeça, Catarina Barros, Maria Clara, Camila Paixão, Adriana Rosa, Gustavo Freitas. Agradeço a nossa equipe de locutores, a começar por Luiz Sampaio, que é o assistente de coordenação do Globalizando. Obrigado, Luiz. Obrigado, professor Mário Tito. Obrigado, ouvinte da Rádio Nama. Queria convidá-los a você, ouvinte da Rádio Nama, a não perder nosso próximo programa da próxima semana, cujo tema é Crise na América Latina. Imperdível mesmo, você não pode deixar de sintonizar com a gente. E quero agradecer a Eric Rodrigues. O Eric é o líder da equipe de mídias do Globalizando. Obrigado, Eric. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer estar aqui à frente da locução do Globalizando. Obrigado também, professora Brenda, por seus esclarecimentos de hoje. Eu quero lembrar os ouvintes de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, que é o Programa Globalizando. Nós temos a página no Facebook, que é Programa Globalizando. Temos o perfil no Twitter, @pglobalizando, e também no Instagram, @Programa Globalizando. Quero agradecer a Luísa Veiga. A Luísa é líder da equipe de playlist do Globalizando. Luísa, valeu! Eu que agradeço, Mário Tito, agradeço você, ouvinte da Rádio Nama, a professora Brenda, também pela sua participação no programa de hoje. Desejo a todos os ouvintes um bom dia de finados, seja um dia de muita paz, muita reflexão também, para nós que ficamos. E quero lembrar vocês de acompanhar o Globalizando também no site internacional da Amazônia, no portal do Grupo Ser Educacional, o leiajá.com, e além de acompanhar também o nosso canal no YouTube, como o Eric já disse, que agora nós temos o Globalizando News todos os dias, e também o nosso podcast, que é o Globalizando, em formato de podcast para o nosso YouTube. Também chamado de Globecast, né? Muito bem, obrigado, Luísa Veiga. E quero agradecer também a todos que produziram o programa Globalizando, em especial os internacionalistas Juliana Cardoso no roteiro, Bruna Pinheiro na assessoria, Gabriela Nunes nas mídias sociais. Além de Carol Nascimento na coordenação, Jorge Amarante nas orientações e revisão do roteiro, Daniele Moraes e Larissa Lacerda, Larissa Santos na playlist, Janine Medeiros, Marco Dutra, Samuel Rosa e Ana Beatriz Cruz nas entrevistas, Larissa Cunha nas curiosidades, Leonardo de Castro nas dicas e auxiliar de orientações e revisão do roteiro, Isis Maíra, Ana Vitória Oliveira, Jennifer Souza, Emi Vilas Boas, Nayara Santos e Cauene Biapina nas mídias, Jade Germano nas notícias, Paula Castro nas externas, Igor Cardoso, Felipe Soares, Tayana Luzia e Brenda Thalita na produção de conteúdo, Verena Moura e Giovana Lima no roteiro e Eike Teófilo nas oportunidades. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A edição, operação de áudio de hoje foi de Warley Monteiro e a participação de Bebel Chaves. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Globalizando. Fatos importantes do cenário internacional. UNAMA FM. Relacionando o Brasil com o mundo.